O que aconteceria se você tivesse R$1 milhão no Banco Master? Klabin, é uma boa ação para comprar? Estados Unidos, está muito caro, muito esticado ou dá tempo de entrar ainda? Quais FIIs eu indico para você começar a analisar para cogitar colocar na carteira? Depois do caso do Banco Master, vale a pena sair da renda fixa? Essas são algumas das perguntas que chegaram lá no meu Instagram, no @oThiagoInvest. Se você não me segue ainda, já vai lá agora, me segue no Instagram, pode conversar diretamente comigo na direct, mandar a sua pergunta, a sua dúvida na caixinha de perguntas. Eu sempre tento responder todo mundo. E eu trouxe para cá, para esse vídeo, nessa série inaugural aqui do meu canal, o Thiago Responde. Peguei essas perguntas, algumas delas, trouxe para cá para poder responder com mais tempo, com mais detalhes, desdobrar melhor esse tipo de questão que pode ser a sua dúvida e pode ajudar você. Vamos embora. Se tu tivesse aplicado no CDB do Banco Master 1 milhão, ele faliu, e agora? Pois é, no CDB do Banco Master, como o CDB é um produto emitido por instituição financeira e garantido pelo FGC, se eu tivesse investido R$1 milhão no CDB do Banco Master, nesse momento agora eu estaria recebendo de volta apenas R$250 mil. Sim, é isso mesmo. Porque o fundo garantidor de crédito, ele cobre somente o valor máximo de R$250 mil. E aqui um ponto interessante, isso é por instituição, por conta e por CPF. Então repara, se eu tenho no Banco Master uma conta onde eu tenho R$250 mil e eu tenho uma outra conta conjunta com mais dinheiro, esse mais dinheiro eu não vou responder, eu não vou receber, eu vou receber somente aqueles 250 mil. Então realmente, para quem colocou mais dinheiro aí, não teve entendimento, não teve sabedoria, tá fazendo aí um lucro considerável, tá? O CDB, de novo, ele é coberto pelo FGC, mas até um limite de R$250 mil. Outro ponto importante para complementar essa pergunta aqui do meu seguidor. Existem produtos que não são cobertos pelo FGC. E um exemplo clássico são as COIs. As famigeradas COIs. A gente teve esse ano aí um grave problema com as COIs da Ambipar, que a XP super vendeu aí para todo mundo, botou muita comissão no bolso e ferrou com muita gente porque a empresa foi por água abaixo. Tá? Então precisa ter entendimento de quais produtos são cobertos e se vale a pena a exposição de risco em instituições pequenas, mais vulneráveis, que são muito mais arriscadas do que bancos maiores. Qual o primeiro passo para sair das dívidas precisando de ajuda? Bom, eu gosto muito de um ditado muito antigo que diz o seguinte: quando a gente está no fundo do poço, a primeira coisa a ser feita é parar de cavar. Então, se você está com dívidas, o primeiro ponto aqui seria parar de criar novas dívidas, puxar o freio de mão total, reduzir totalmente os seus custos e os seus gastos. Isso quer dizer, Thiago, reduzir qualidade de vida? Sim. Nesse momento, se você está muito endividado e o juro da dívida está comendo o seu patrimônio, está te deixando louco sem dormir, você precisa fatalmente baixar a qualidade de vida, pelo menos por um momento, para poder sanar as dívidas, tá bom? Aqui, dois passos que são meio óbvios, mas que muita gente esquece e deixa de fazer. Primeiro de tudo, tentar renegociar dívidas, tá bom? Vai no banco, vai na financeira, o local lá onde você tem dívidas, seja um financiamento de uma casa, de um carro, no banco, numa financeira, e tente renegociar. Tem que sentar na frente do gerente e dizer para ele abertamente, fala, olha, eu não tenho dinheiro, mas não quero ficar inadimplente. Tem como renegociar essa dívida, baixar para uma taxa de juros menor? Outra opção interessante é você procurar um outro banco, uma outra financeira, fazer um novo empréstimo, um novo financiamento a uma taxa de juros menor, quitando a dívida inicial. Às vezes, essa dívida inicial pode ser reduzida quando você paga à vista, e aí você pode dar uma respirada nessa dívida, beleza? Essa é a ideia. Primeiro de tudo, parar de cavar nesse buraco aí das dívidas. Será que o FGC vai pagar mesmo esse pessoal do Master? Com certeza. O Fundo Garantidor de Crédito, ele só existe para isso. Eu acho que pode demorar um pouco, não é tão simples o processo. Quem tem dinheiro no banco tem que fazer lá todo o protocolo, todo o processo pelo aplicativo do FGC. Tá? Tem muito conteúdo aqui no YouTube sobre isso, não vou perder tempo explicando, acho que é super simples, tá? Acho que vai levar algum tempo,
mas sim, até o limite, que nem eu falei anteriormente, de 250 mil reais, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir sim. Depois que todo mundo receber esse valor, pelos produtos que são cobertos pelo FGC, o que tem a mais sobre isso vai entrar numa fila de ressarcimento. E aí, eu não quero me ater em detalhes, mas tem uma fila com prioridades, tá? Diferentes tipos de produtos, de acionistas, de cotistas, enfim. E aí, torcer, quem tiver mais do que 250 mil, torcer para conseguir receber pelo menos parte, dependendo aí do capital investido, tá? Mas sim, se você tem dinheiro no banco, até esse valor num produto coberto, a exemplo do CDB, pode ficar tranquilo, talvez leve um tempo, talvez tenha uma certa burocracia, mas sim, vai receber com certeza. Você mora em Santa Catarina, né? E é bom morar aí pensando em mudar. Olha, gosto muito. São quase 15 anos já de Santa Catarina, já me considero hoje um catarinense. Para quem não sabe, eu sou gaúcho natural, né, do Rio Grande do Sul, sou gaúcho raiz, mas já moro em Santa há praticamente 15 anos. Foi o estado que eu escolhi para empreender, para abrir a minha primeira empresa aos 25 anos de idade. E sim, gosto muito, acho, na minha humilde opinião, que é o melhor estado do Brasil, porque em Santa Catarina a gente consegue alinhar alguns fatores que para mim são decisivos, tá? Vários, eu poderia citar vários aqui, vou citar só alguns. Segurança, eu vejo como um estado super seguro, me sinto muito tranquilo de morar em Santa Catarina, principalmente aqui no litoral norte, tá? Nós temos cidades realmente muito seguras. Depois, vejo que é uma terra muito boa para investimentos. Foi aqui em Santa que eu consegui destrinchar a minha parte de investimentos em imóveis, que alavancou demais aí o crescimento do meu patrimônio. Inclusive, estou devendo vídeo no canal sobre imóveis, sobre investimento na planta, sobre esse mercado tão forte, tão pujante que a gente tem aqui no litoral de Santa Catarina. Então, são cidades belíssimas do litoral, desde Celso Ramos, passando por Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Balneário, Itajaí, Navegantes aqui do lado, Pissarras, Barra Velha, até Penha. Nós temos um litoral belíssimo, praias maravilhosas, um verão maravilhoso, cidade segura, com muito investimento nos últimos 5 anos, então, principalmente investimentos em infraestrutura. Então, sim, uma decisão muito acertada. Eu não sairia hoje de Santa Catarina. Se fosse para sair daqui, somente na hipótese de morar fora do Brasil. Gosto bastante, indico que as pessoas venham conhecer Santa Catarina. Qual a hora de usufruir mais dos investimentos? Até quando reinvestir tudo? Obrigado. Olha, é uma excelente pergunta. Existem fases na vida que nós precisamos ter com clareza em que fase nós estamos. Quando se é mais jovem, a gente faz a fase de acumulação. Trabalha bastante, dorme pouco, come mal, se dedica, se entrega. Pelo menos eu acho que deveria ser assim com todo mundo. Essa é a fase de acumulação. Eu vejo muito jovem começando carreira, muito novinho ainda, meninos e meninas jovens já se endividando, parte para financiamento, para comprar casa, para comprar carro. Eu sei que é um sonho, já passei por isso também, mas quando a gente é racional e olha para o investimento como algo para ser patrimonializado a longo prazo, eu indico sempre para junta dinheiro, aprende a investir, coloca isso para render para você, porque você hoje com 20 anos de idade, 25 anos de idade, se dedicando, trabalhando, se entregando e investindo dinheiro, essa pessoa, quando tiver 40, 45, 50, vai agradecer demais a pessoa que tem hoje 20 anos. É uma preparação para um futuro de excelência, um futuro de riqueza, um futuro de liberdade e tranquilidade. Então não gosto muito da ideia, claro, e aí cada um tem a sua opinião, cada um faz o que bem entende do seu dinheiro, mas acho muito delicada a situação quando o jovem já está entrando aí em financiamento, comprando casa, gastando muito dinheiro em festa, por exemplo, de casamento. Não sou contra, tá, pessoal? Acho muito legal, acho bonito, mas vejo que o pessoal coloca muito dinheiro em coisas que são mais passivas e deixa de colocar dinheiro em ativos, em ações, em fundos imobiliários, em cripto, em moeda forte como o dólar. Não é nenhum tipo de recomendação, mas eu acho que tem que ter essa clareza. Então essa é a fase de acumulação. Já no fim da vida, a gente passa por uma fase mais de o quê? De usufruto e distribuição. O que é usufruto? Quando você tem mais idade, 60, 70, 80, 90, o pensamento de longo prazo continua para a alocação, mas a gente tem que entender que vai usufruir mais
desse capital, afinal de contas, vai se aproximando aí o final da linha, né? O fim da vida. E quando eu falo em distribuição, é pensando em quem? Em família, em filhos, em sucessores, pessoas que vão ficar aqui depois que você partir. Vale pensar sobre isso também. Um assunto muito interessante é a sucessão. Então, acho que para responder aqui a pergunta, depende muito da sua idade. Se você é mais jovem, está na fase de acumulação, ou já está mais na terceira idade, entra aí na fase de usufruto, de usufruir de tudo que você criou e investiu ao longo da vida. Quando sai o seu curso sobre investimentos? Já quero fazer. Obrigado, legal, fico feliz pelo feedback, pelo carinho. Vai sair em breve. Muita gente me pede, me cobra, só que eu quero fazer um produto diferente. Primeiro de tudo, baseado totalmente no meu método, que eu invisto já há 20 anos no mercado, e além de tudo, eu não quero fazer um curso com 400 aulas que vai trazer a história do dinheiro, a curva de juros da China, como é que o petróleo impacta. Não. Eu quero um curso mão na massa, totalmente prático, para ajudar você em poucos dias, em poucas aulas, se tornar investidor, se tornar investidora. Acho que muito mais do que ter um caminhão de aulas dentro de um curso, que tem muitos por aí, dos grandes gurus aí da internet, das finanças, cursos com tanto conteúdo que a pessoa não faz nem 30%. Então, para mim, isso não faz muito sentido. Eu quero que a pessoa entenda muito mais de estratégia, de alocação, de mentalidade, de vieses comportamentais, entender a distribuição que é ideal para ela numa carteira, quanto vai ter em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em criptomoeda, quanto em alocação em dólar, por exemplo, do que ela entender coisas de contabilidade, conceitos super complexos que ela não vai utilizar no dia a dia. Mas sim, fica aí um ótimo projeto para 2026. Klabin, boa ação, vale a pena? Parabéns pelo canal, está ótimo, muito obrigado. Sim, acho muito interessante Klabin, inclusive coloquei na minha carteira há pouco tempo a Klabin. Vou fazer vídeo sobre no canal aqui para explicar para vocês a minha teoria sobre Klabin. Acho uma ótima empresa, resiliente, gosto do nicho, gosto do mercado, acho que tem grande potencial de subir bastante aí a partir do ano que vem. Não é nenhuma recomendação, mas vejo com bons olhos o momento que o Brasil vive, e com esse dólar alto ela acaba também se beneficiando por vender para fora. Quando a empresa exporta, vamos lembrar que ela recebe em dólar. Quanto mais caro for o dólar, melhor para essa empresa. Por isso que o dólar alto aumenta, impacta positivamente o PIB brasileiro. Então, sim, não é recomendação, mas eu vejo com bons olhos a Klabin. Será que dá para encarar o Banco do Brasil para o longo prazo? Olha, de novo, não é recomendação, mas na minha opinião, sim. Gosto da empresa, sempre tem aquele receio pela questão de ser estatal, mas para mim, né, Banco do Brasil na faixa aí de R$20 é uma compra muito acertada. O meu preço médio, já falei aqui algumas vezes, está abaixo disso, está R$18, um pouquinho mais, 18 e uns quebrados. Não desfaço posição, pelo contrário, não muito tempo atrás aumentei um pouco a exposição em Banco do Brasil, comprei um pouquinho mais e segue firme na minha carteira. É uma empresa muito tradicional no Brasil, uma empresa para longo prazo, um nicho com margens muito boas. O setor bancário no Brasil é um nicho de excelência, tirando o Banco Master. Se você olhar para bancões, para bancos mais fortes, todos eles são máquinas de fazer dinheiro. E aí, Itaú, Bradesco, Santander, o próprio BTG Pactual, uma máquina de fazer dinheiro também. Mas Banco do Brasil passa um aperto hoje momentâneo? Sim. Vejo com bons olhos para o longo prazo, para ver esse ciclo se refazer? Sim, com certeza. Indica quais FIIs para começar. Obrigado. Olha, um dos FIIs que eu mais gosto hoje na bolsa, não é nenhuma recomendação, é o BTLG11, já fiz vídeo sobre ele aqui. Outros dois FIIs que entraram no meu radar, inclusive posso fazer vídeo sobre eles. Se você quer um vídeo específico sobre esses 3 fundos imobiliários, me deixa aqui nos comentários. BTLG11, posso citar outro, o VGIP11, gosto bastante, e o VGIR11, tá? Não é recomendação, estude, procure, vá no site do FII, olhe a lâmina, olhe os ativos, como que ele está distribuído, o dividend yield, se ele está abaixo ou acima do preço justo, a cota patrimonial ali, faça a sua própria pesquisa. Mas são 3 FIIs que eu gosto bastante e tenho na minha carteira. Vendi parte do meu Bitcoin com medo dessa queda. Dá uma dica aí. Olha, o Bitcoin para mim é uma tese de longuíssimo prazo, basicamente como todo o resto da minha carteira, beleza? Beleza. Tenho Bitcoin já há alguns anos, tenho
posições com lucros estrondosos acima dos 1000%. Maravilha? Bom, eu já passei, vamos lá, aqui vai uma dica, tá? Um ensinamento. Eu já passei por quedas no Bitcoin e não vendi. Repara, se eu tivesse vendido lá atrás por medo, nas quedas que o Bitcoin já teve, eu não estaria hoje com posições com mais de 1000% de lucro. Faça essa reflexão. Para poder chegar lá na frente com lucro e o Bitcoin se transformar num ativo relevante na sua carteira, nós temos que ter calma, tranquilidade e entender que é uma criptomoeda. A volatilidade sempre vai ser muito alta, sempre. Se for uma altcoin, então, nem se fala. Altcoin é qualquer cripto que não é o Bitcoin, são mais voláteis ainda. O Bitcoin não se tornou já um ativo digital de segurança, por isso que muita gente chama ele de ouro digital, por isso que nós temos hoje tantos governos fazendo reserva de capital em Bitcoin, tá? Se você vendeu parte com medo, que foi a palavra que você usou aí, você fez uma operação, pode ser uma operação de compra ou de venda. No seu caso, foi uma operação de venda pelo viés comportamental. Você não vendeu pela racionalidade. Você vendeu por quê? Porque você está com medo da queda. Repara, quando você vem para mim e diz assim, ó, vendi uma ação porque os fundamentos se perderam. Ela não deve mais crescer no longo prazo. E isso é uma decisão racional, uma decisão estratégica. Agora, vender por medo, porque viu uma queda, não faz muito sentido. A não ser que você entenda que o Bitcoin, por algum motivo, não vai subir mais, não faz mais sentido, não vai ser mais usado como era digital. Aí, sim. Mas, como volatilidade faz parte de uma cripto, sempre que tiver queda, então, você vai ter esse medo e essa vontade de vender. E isso pode prejudicar os seus lucros. United States of America tá muito caro ou dá para entrar ainda? Dá para entrar ainda. Aqui eu vou dar duas respostas, tá? Se você não tem nada lá fora, o que eu acho uma insanidade, procure começar, sim, devagar. Primeira coisa, criar uma estratégia. Quantos por cento da minha carteira eu vou ter em dólar? Vou investir nos Estados Unidos. 5%, 10%, 30%, 40%, 50%? Aí vai da sua estratégia. Eu teria no mínimo, não é recomendação, mas eu teria no mínimo 10, 15% para começo de conversa. Para chegar nesse patamar que você estabeleceu, comece devagar. Não mande lá para fora de uma vez só 10, 15% da sua carteira global. Comece aos poucos, se você não tem nada investido ainda. Se você já tem alguma parte do patrimônio, do capital lá fora e está precisando aportar para chegar no percentual que você determinou, sim, não vejo problema em seguir aportando. Existe aquele conceito muito falado aí, né, no mercado, quando se fala em Estados Unidos, never bet against America. Então, acho que no longo prazo tem muito chão para crescer. Acho que está um pouco esticado hoje? Sim, acho. Mas como não tem como nós termos uma bola de cristal para nos dizer quando que é o topo e quando que é o fundo, eu prefiro seguir investindo com constância e ter capital alocado em moeda forte, alocado em dólar. Sair da renda fixa depois do caso do Banco Master? Não faz sentido nenhum. A renda fixa tem outras várias, infinitas opções. O caso do Banco Master foi um caso isolado e, na minha cabeça de investidor de longo prazo, eu vejo que quem aportou grana, aportou dinheiro em CDBs, por exemplo, do Banco Master, aportou não pela renda fixa em si, mas pela rentabilidade que o banco prometia. Então, na minha carteira hoje continua fazendo sentido ter parte em renda fixa, só que, no meu caso, eu me valho dos títulos do Tesouro Nacional, Tesouro Pré, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda Mais também, já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, e também ativos de renda fixa de bancos seguros. E aí, os grandes bancões, já falei aqui, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e por aí vai, tá bom? Então, não é porque a gente teve esse caso isolado do Banco Master que a renda fixa como um todo vai perder sentido. Bem pelo contrário, a renda fixa continua atrativa com essa Selic aí a 15%. E o caso do Banco Master, como ele é muito isolado, isso pode ser benéfico para as pessoas olharem e a partir de agora entenderem que, opa, se eu tenho aqui um CDB pagando muito acima do tradicional, do 100%, do 110%, que era o caso do Banco Master, chegou a pagar 143% do CDI, pessoal. Então, fica esse alerta que esse caso trouxe esse entendimento para muita gente de que quando alguém
uma instituição financeira me oferece um retorno muito alto, vem junto um risco embutido. Então, muita gente aprendeu essa lição. Infelizmente, muita gente aprendeu da pior forma, aprendeu com dor no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, mas aprendeu essa lição e deverá não repetir no final. Esse foi o vídeo inaugural da série O Thiago Responde. Aproveita e dá o teu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, vem junto comigo nessa linda comunidade que é o Thiago Investe. Toda semana eu trago aqui para vocês assuntos relevantes para ajudar você a começar a investir melhor, a montar a sua renda passiva. Essa é a minha missão. Conto com o teu like, se inscreva, vem fazer parte junto comigo dessa comunidade rumo à riqueza. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!